Fala, povo de Deus, sexto dia da nossa série de Romanos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Tinha esquecido por um segundo. Romanos capítulo 6. A Bíblia vai falar agora sobre estarmos mortos, mas também estarmos vivos. Como assim? É mortos para o pecado, mas é vivos para Deus, vivos em Cristo Jesus. Amém? Sem mais delongas, Romanos 6, versículo 1, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Por que Paulo começa com essa pergunta? Porque lá no capítulo 5, ele encerrou falando, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Aí ele fala, então o que a gente vai fazer? A gente vai continuar pecando para que a graça aumente, né? Porque parece fazer uma lógica. Se onde tem muito pecado, depois a graça é mais transbordante ainda, eu vou pecar para que a graça venha sobre mim de forma poderosa. Versículo 2, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou seja, essa lógica, na verdade, ela é falsa, ela é mentirosa, ela é satânica e ela é demoníaca, tá bem? Então não existe viver pecando para que a graça de Deus aumente sobre nós. A graça é um favor imerecido, a graça é um perdão de Deus, a graça é uma oportunidade de Deus, que nós precisamos agarrar e não ficar brincando com isso. Graça não é libertinagem, não é porque eu não mereço que eu posso viver como eu bem quero, fazer o que eu bem quero, que depois eu vou ser alcançado pela graça, tá tudo bem, vou pecar, depois eu peço perdão e tá tudo bem. Não, não é assim. Não é assim de forma nenhuma. Tá bom? Nós não podemos brincar com a graça, nós não podemos brincar com o pecado, tá bem? Então, o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, você morreu para o pecado? Como é que você continua vivendo na prática do pecado? Tá? Ou nós vivemos no pecado, ou nós morremos para o pecado, tá? E não vivemos mais na prática dele. É claro que nós pecamos sem querer, caímos, erramos, falhamos, porém é sem querer, é um tropeço, tá bem? Porque a Bíblia vai dizer lá no livro de 1 João que quem vive no pecado é filho do diabo. Você quer ser filho do diabo? Eu não, eu quero ser filho de Deus. Então eu preciso todos os dias mortificar a minha carne, vivificar o meu espírito, andar na palavra de Deus, andar em santidade, para que eu não viva na prática do pecado, logo não seja chamado de filho do diabo, mas possa sim ser filho de Deus, tá? Então, existem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos ter equilíbrio, inclusive com a palavra de Deus, tá bem? Porém, existem coisas na nossa vida que nós precisamos ser radicais. Em relação ao pecado, nós precisamos ser radicais, radicalismo total, tá? Exclusão do pecado da nossa vida total, lutar contra isso de forma total. Tá bem? Romanos 6, 23, a gente vai ver aqui no final, o último versículo, vai falar o que o pecado gera, tá? Vai falar, a gente vai chegar lá. Mas então, contra o pecado, nós precisamos ser radicais. Aí vão falar, você está muito religioso, está muito radical, é contra o pecado? Então eu tô mesmo, porque o pecado me afasta de Deus, tá? E eu não quero me afastar de Deus. Então, lute contra o pecado com todas as suas forças. O escritor de Hebreus vai falar, no capítulo 4, se eu não me engano, ele diz, na luta contra o pecado, vocês ainda não chegaram a derramar sangue. Ele está falando, morra, mas não peque. Porque quando você peca, você morre espiritualmente. Tá? Então, se preciso for, morra, mas não peque. Exemplo, existem pessoas em países do Oriente Médio que ou elas negam a Cristo ou elas morrem. Negar a Cristo é pecado. Elas morrem por amor a Cristo, né? E assim herdam a vida eterna. Então morra, se preciso for, mas não peque. Entre na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego, se preciso for, mas não peque adorando um homem. Entre na cova dos leões, Daniel, se preciso for, mas não peque deixando de orar e buscar ao teu Deus, tá? João, seja exilado para a ilha de Pátmos, se preciso for. Seja lançado num óleo de caldeirão fervente, se preciso for. Num caldeirão de óleo fervente, se preciso for. Mas não negue o seu Deus.
Pedro, seja crucificado de cabeça para baixo se preciso for, mas não negue o teu Deus. Paulo, seja decapitado se preciso for, mas não abandone o Senhor Jesus e não peque contra ele. José, seja lançado na prisão se preciso for, seja difamado se preciso for, mas não se deite com a mulher de Potifar, pois essa mulher não é tua e adultério é pecado. Amém? Pegou a visão? Versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, quando nós somos batizados nas águas, é como se a gente estivesse morrendo, e quando a gente levanta das águas, é como se a gente estivesse renascendo para uma vida nova, que como diz aqui no último verso, vivamos uma vida nova, né? 2 Coríntios 5,17, aqueles que são em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, quando você desce nas águas do batismo, você está sepultando o seu velho homem, você está morrendo, tá? E quando você sobe, você está levantando para uma nova vida, tá? É claro que nós vamos descobrir que o velho homem sabe nadar, né? Ele sabe nadar e ele vem se arrastando atrás de nós a vida toda, e nós precisamos a vida toda negar as nossas paixões carnais, negar os nossos desejos pecaminosos, negar as propostas de Satanás para continuar vivendo essa nova vida em Cristo, tá? Mas o conceito é esse, é nascer de novo da água e do Espírito, como Jesus falou em João 3, como nós já vimos aqui na série O Caminho, a Verdade e a Vida. Amém? Versículo 5. Se desta forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Né? Então não somos mais escravos do pecado, porque já crucificamos a nossa carne com Cristo na cruz. Amém? Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Então, se Cristo morreu e ressuscitou, e eu decido morrer com Cristo para os meus pecados e viver com ele para a vida eterna, certamente posso ter a certeza da ressurreição. Versículo 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. Desta forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. Desta forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Não precisa nem explicar, né? Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando em seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então aqui está falando 3 coisas, tá? A primeira, portanto, não permitam que o pecado continue dominando vocês. Ou seja, quem vive na prática do pecado se torna escravo do pecado. O pecado se torna o seu senhor, se torna escravo. Você passa a ser dominado. É por isso que a pessoa fala, eu quero mudar, mas eu não consigo. Eu estou tentando, mas eu estou sem força. Eu tenho o desejo dentro de mim de fazer o correto, mas quando eu vejo, eu já estou pisando na bola de novo. Por quê? Está dominado pelo pecado, está numa prisão espiritual. Precisa se arrepender, mas também precisa de libertação urgente, porque se tornou escravo do pecado. Tudo que te domina te torna escravo. Tá entendendo? Então a pessoa fica escravizada pelo pecado. Não é que ela não quer mudar, é que ela não consegue muitas vezes. Aí ela precisa de uma libertação muito forte da parte de Deus e precisa ser cheia da unção de Deus, porque a unção de Deus despedaça todo jugo. Tá? E aí precisa receber uma unção poderosa, a presença do Espírito Santo de forma poderosa para que realmente consiga vencer esse pecado. Aí, segunda coisa, quem é escravo do pecado, como diz no versículo 13, entrega o seu corpo como instrumento de injustiça. Então, com o seu corpo pratica atitudes injustas aos olhos de Deus.
tá? Então, com o seu corpo, rouba. Com o seu corpo, adultera. Com a sua boca, mente. Com os seus olhos, cobiça. Com a sua boca, além de mentir, fofoca, critica, fala mal. Instrumento de injustiça, tá? Mas aí ele fala no versículo 13, ali no finalzinho, ofereçam os membros do corpo de vocês a Deus como instrumento de justiça. Paulo está falando, deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua boca para pregar o evangelho. Deixa Deus usar os seus ouvidos para ouvir quem precisa desabafar. Deixa Deus usar os seus braços para abraçar quem precisa de consolo, a sua mão para levantar quem está caído, os seus pés para caminhar sobre a terra anunciando a mensagem da cruz, tá? Levanta suas mãos, abra sua boca, glorifique a Deus, exalte a Ele, use a sua mente para entender mais do reino de Deus, pense na palavra de Deus, porque o que você pensa, você traz para fora em atitudes. Tá entendendo? Então, todo o nosso corpo precisa glorificar a Deus. Ofereçam a Deus o seu corpo, alma e espírito irrepreensíveis na presença dele. Tem gente que só quer cuidar do espírito, da alma, mas o nosso corpo também precisa ser cuidado. O nosso corpo também precisa ser entregue a Deus como um instrumento de justiça. Amém? Então, vamos pular lá para o versículo... Não, vamos no 15, vai. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedece? É o que eu acabei de falar. Parece que eu já li eu já li, né? Óbvio que eu já li isso aqui. Mas quando eu abro um vídeo, gente, eu não preparo nada. Eu abro, vou lendo e vou falando. Você vê que muita coisa que eu falo, na sequência está escrito. Porque é Deus confirmando. Então, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedece? Escravo do pecado leva à morte, ou da obediência leva à justiça? Ou seja, quem é escravo do pecado vai colher morte, quem é escravo da obediência a Deus vai colher justiça. Versículo 17, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado no passado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Tá? Então lembra o que eu expliquei lá em Romanos capítulo 1, que Paulo inicia falando, Paulo, servo de Cristo Jesus, né, na tradução da maioria das Bíblias, mas no original Paulo, doulos de Cristo Jesus, escravo. Paulo se fez escravo de Cristo. Isso eu expliquei lá no capítulo 1. Se você está viajando na maionese, volta lá que está tudo explicado lá, não vou explicar de novo, tá? Mas o fato é, ou você é escravo do pecado, ou você se faz escravo de Deus e da justiça de Deus, entendeu? Aí a decisão é sua. Versículo 19, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Então, quando você se submete à palavra de Deus e ao justo, que é Cristo, você, consequentemente, vai colher santidade. Tá? Isso é muito bom, porque a Bíblia diz em Hebreus 12:14 que sem santidade ninguém verá Deus. Então, você quer ver a Deus? Você tem que andar em santidade. Para você andar em santidade, você tem que se fazer escravo da palavra. Escravo de Cristo Jesus, que é o que eu expliquei lá em Romanos 1. Vai lá assistir, senão você vai ficar viajando. Versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é morte. Ou seja, tem gente que está com saudade do mundão. Tem gente que está com saudade do pecado. Aí a palavra de Deus está te perguntando, o que veio de bom daquilo? Você se envergonha. Você se envergonhou daquilo. Você viu que aquilo não leva a nada, senão a morte, como diz no versículo 21, e quer voltar para o mundão, está deixando Satanás falar no teu ouvido, está dando ouvido para demônio, gente, para enviado de Satanás na terra, porque ele fala no mundo espiritual, mas também usa pessoas no mundo natural. Está dando lugar à ira, ao ódio, à inveja, ao rancor, à mágoa, à falta de perdão, à mentira, ao roubo, ao adultério, à falta de fé, à frieza espiritual, à ganância, à soberba, à avareza, ao orgulho. Para quê? Para colher morte?
A gente precisa despertar urgentemente. Jesus está voltando. Jesus está voltando e tem gente brincando de ser crente, mas Deus não está brincando de ser Deus, o diabo não está brincando de ser diabo e o cristão está brincando de ser cristão. Precisamos acordar, gente. Esse é um vídeo de alerta. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Versículo 22. Vamos encerrar. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade e o seu fim à vida eterna. Versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fechei a Bíblia. Eu trabalho, no fim do mês eu recebo meu salário pelo meu trabalho. É uma consequência do meu trabalho, tá? O salário do pecado é a morte. Então a consequência de quem peca é morrer, tá? Vai morrer na terra, vai morrer eternamente, vivendo para sempre no inferno, tá? A mensagem é essa. Quer viver para sempre no inferno? Eu não quero. Então eu não posso viver em pecado, porque o salário do pecado é o inferno. E o de Deus é a vida eterna. O salário de viver para sempre com Deus é a vida eterna e ainda é um salário que a gente nem merece, porque é pela graça e graça é favor imerecido. Então, nós precisamos pensar nas consequências, Esses dias eu estava vendo uma caixinha de cigarro assim na mão e atrás daquela caixa de cigarro tinha aquelas imagens bem feias que vem na caixa de cigarro, que todo mundo já viu, né? Mas mesmo vindo aquelas imagens terríveis, mesmo nenhuma marca de cigarro podendo fazer propaganda na televisão, as pessoas fumam. É claro que tem uma questão de química, de ser viciado naquilo, tá? Mas o que eu quero trazer é, as pessoas sabem que aquilo vai levar a algo terrível, mas ainda assim o fazem. Por quê? Deus ministrou meu coração. Porque mesmo sabendo, as pessoas não pensam nisso. As pessoas só pensam no hoje. Hoje eu preciso. Hoje isso vai trazer alívio. Hoje isso vai desopilar minha mente um pouco, vai me trazer um pouco de paz. Então eu vou fazer. Mas não pensa no amanhã. Nós precisamos pensar no amanhã. Tem gente vivendo como se o amanhã não fosse chegar, só que dorme, acorda e o amanhã está lá e a consequência está lá. Tem gente vivendo como se não existisse vida após a morte, mas existe. Quando fechar os olhos aqui nessa terra, acabou. Aí é céu ou inferno e é para sempre, não tem volta. Então, pense nas consequências, pense no amanhã. Não viva como se o amanhã não existisse. Essa é a mensagem desse vídeo, tá? O mundo fala, viva como se hoje fosse o último dia da sua vida. Viva como se não houvesse amanhã. A palavra de Deus está nos ensinando. Não viva como se não houvesse um amanhã, porque há um amanhã. E para muitos o amanhã já será eterno. E aí, qual será o seu destino? Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 7.